Olá, meu nome é Júlia, sou médica ginecologista aqui na CASE. Meu nome é Bruna, também sou médica ginecologista aqui na CASE. E hoje a gente vai ter mais um Café da CASE, e hoje um tema muito importante e muito relevante para todas as mulheres aí, que é sobre preventivo, sobre Papai Nicolau, né? E aí, uma coisa que surge é quando ele altera. Meu preventivo veio alterado. E agora, Bruna, a gente vai pra internet, assusta, né? Assusta bastante. E acho que a gente tá muito acostumada a fazer preventivo a vida inteira e nunca dá nada, nunca tem alteração. Às vezes nem pega o resultado, né? Fala assim, se der alguma alteração, vão me ligar, vão me avisar. E de repente deu uma alteração. Te avisaram, você voltou em consulta e teve uma alteração no preventivo. E agora, né, eu tô com câncer, eu não tô, o que isso significa, né, Ju? Eu acho que é bem importante a gente entender, eu acho que o ponto 1 é, por que a gente faz o preventivo? Por quê? Porque ele é um exame tão de rotina, eu acho que desde que a gente tá na adolescência, a gente escuta falar sobre preventivo, e a gente não sabe nem de verdade por que a gente tá fazendo, né? Então, o preventivo, ele é um exame que ele é feito, ele é coletado via vaginal, né? Ele é coletado um pouquinho de célula do colo do útero e ele é utilizado para a gente rastrear. Então, é um exame que a gente faz em todas as mulheres que não têm sintomas, né? Nas que tem também, mas assim, a ideia de rastreamento é independente de sintoma, para ver alguma alteração, para predizer câncer de colo de útero. Então, a gente vê uma alteração que pode vir a ser um câncer. Então, ele é feito para câncer, basicamente. Então, quando ele vem alterado, você vai pro Google e meu Deus, tô com câncer. E é bem isso, Bru? Não é bem assim, né? Então, justamente porque a ideia dele é fazer um diagnóstico muito precoce, um diagnóstico muito inicial, o que a gente quer realmente ver de alteração no preventivo são as lesões que antecedem um possível câncer. Então, são lesões que, se persistirem, se a gente não tratar com o passar do tempo, normalmente questão de anos, né, pode se desenvolver para um câncer de colo do útero. E acho que é bom a gente falar também que as alterações do preventivo, elas não são todas iguais, né? Não existe só preventivo alterado e preventivo normal. A gente tem uma série de alterações possíveis dentro de um preventivo alterado, que algumas vão ter maior risco para ter realmente alguma lesão e outras menor risco, né, Ju? O que eu sempre gosto de trazer é como que a gente faz. A gente pega o exame, a gente raspa um pouquinho de célula e coloca na lâmina. A lâmina vai lá pro patologista olhar no microscópio e ele vai dividir o laudo em dois. Então, eu tenho uma célula que é redondinha, explicando mais superficialmente, né, mas uma célula redondinha, um exame normal. Uma célula que tem alguma alteração, que ela é torta. E ele vai dar um exame alterado. Dentro dessas alterações, a gente vai ter um espectro. Desde uma alteração que ele fala, eu não consigo dizer que é normal, mas eu também não posso dizer que ele tem uma alteração, que é uma alteração inespecífica, que é o ascus que a gente fala, né? Então, é uma alteração que ele fala, repete esse exame pra mim. Que é a alteração mais comum de aparecer no preventivo, né? Exato. Então, de todos os preventivos alterados, a maioria deles, a mais comum, vai ser justamente esse ascus, que são essas alterações inespecíficas, né? Isso. Então, assim, essa aparece, então, o que tá dizendo pra gente que chega, quando a gente pega um exame que tá ascus, repita esse exame, olha de novo, né? Veja se não tem alguma outra coisa, se tiver alguma infecção, né? Então, a gente tem uma clamídia, a gente tem uma candidíase, alguma coisa pode alterar essa célula e vai vir uma célula tortinha que não tem nada a ver com câncer. Então, acho que a importância é, primeiro, quem coletou esse exame, a gente precisa avaliar, né? E como a gente vai interpretar esse resultado. Mas, seguindo na linha de raciocínio, a gente vai ter as alterações que a gente chama dos NICs, né? As lesões que a gente... A NIC é neoplasia intraepitelial. Então, quando a gente põe isso, neoplasia, você já fica, pronto, tô com câncer. Não tem jeito, né? Neoplasia é câncer. E são umas lesões que a gente chama de lesões precursoras. E a gente vai ter 1, 2 e 3. E a partir dessa interpretação, a gente vai precisar avaliar um segmento, que a gente chama de um exame complementar, né, Bruna? Que é o que a gente chega na colposcopia. Então, a partir do momento que a gente tem uma alteração que é diferente, a gente tem outras alterações, que é o ASCH, né, outras alterações, mas precisam ser avaliadas, a gente vai ter uma indicação de um exame complementar. Então, não é um diagnóstico definitivo, às vezes até pode ser, a gente pode sim ter um laudo já pelo preventivo, mas vão te encaminhar para um médico para fazer um exame que é a colposcopia. E o que é a colposcopia, Bruno? Então, a colposcopia é um exame que normalmente quem nunca precisou, nunca nem ouviu falar, né? Então, a menos que você tenha recebido a indicação de fazer colposcopia, o mais provável é que você nem saiba que exame é esse. O que gera também bastante receio, né? Quando alguém te indica que você precisa realizar a colposcopia.
Então, nesses casos em que a gente precisa fazer o exame, dependendo do tipo de alteração do preventivo, que a gente vai precisar complementar, então, como a Julie bem falou, o preventivo como rastreio, como um filtro inicial de quais são as pacientes que vão precisar de um exame um pouquinho mais específico, que é a colposcopia. A colposcopia vai ser basicamente a gente olhar esse colo do útero com uma lente de aumento, né? Eu sempre falo para os pacientes que é como se eu desse um zoom ali nesse colo do útero. Até porque o preventivo, por mais que ele venha, às vezes, alterações muito sugestivas de alguma lesão, ele é incapaz de nos dizer em que parte do colo do útero essa lesão tá, qual que é o tamanho dessa lesão, qual tipo de tratamento que dá pra gente fazer, e a colposcopia vai entrar muito nesse cenário. Então, tudo começa com um exame especular, que é o mesmo aparelhinho que a gente usa para fazer o próprio preventivo, para poder expor o colo do útero, a gente enxergar ele ali. Tem alguns líquidos, alguns reagentes que a gente chama, que a gente utiliza, que também ajudam a ressaltar possíveis áreas de alteração. E a gente fica um tempo observando o colo do útero. Muito parecido com o preventivo, mas vai ser bem rapidinho, só passar a espátula ali e pronto. É um tempo que a gente vai ficar ali olhando esse colo do útero atrás de qualquer alteração, né? Eu acho que é entender que a colposcopia ela assusta muito quando a gente vê. O preventivo alterado assusta muito. Mas esse nome difícil ali é um exame do colo do útero também. Ele é um exame muito simples na questão para paciente, né? A gente não precisa de sedação, ele é feito no consultório, mas ele precisa ser um olho muito bem treinado para avaliar. Então, tecnicamente, eu preciso de um treinamento para olhar esses líquidos que a Bruna estava falando, reagir e avaliar com essa lente de aumento uma partezinha que vai ter uma característica diferente. E daí a gente pode, sim ou não, necessitar de mais uma etapa, que é uma biópsia, né? Exatamente. O que seria a biópsia, Bruna? Então, quando a gente precisa... Primeiro, não são todas as colposcopias que nós precisamos de biópsia, tá? E o papel de um colposcopista bem treinado também é esse, né? Conseguir olhar um colo do útero e saber se o que eu tô vendo ali é algo que requer uma avaliação ainda mais específica, que vai ser a biópsia, ou não, se é um colo que tá normal, que a gente não precisa biopsiar. E a biópsia é a gente tirar um fragmento, um pedacinho ali desse colo do útero, ou alguns pedacinhos, dependendo, e encaminhar isso para uma análise lá no laboratório. Então a gente vai tirar uma amostra desse colo e um patologista vai olhar aquilo lá no laboratório para nos dar nome e sobrenome daquilo que a gente está vendo ali no colposcópio, né? Então aí sim que a gente vai ter um diagnóstico confirmado, se a gente está falando de um NIC1, um NIC2 ou um NIC3, né? Até esse momento, até a realização da biópsia, o que nós temos são suposições, suspeitas de, né? Mas é a biópsia que realmente vai bater o martelo pra gente do que a gente tá falando ali, com o que a gente tá lidando, né? E eu acho que uma coisa bem importante é que a gente tá falando dessa questão de quem é treinado, porque a alteração pode estar num pedacinho do colo e a gente precisa biopsiar nesse pedacinho. Então, se a gente fizer alguma coisa sem esse olho treinado, sem essa técnica adequada de fazer a biópsia, pode ser que a gente pegue no pedacinho que não tem. E daí vem um exame normal e às vezes não é. Sim. Então, é muito importante a gente fazer a colposcopia com pessoas treinadas para isso, né? Acho que outra coisa importante é, depois que vem esse resultado, né, receber esse resultado no consultório, de alguém que saiba também como prosseguir, o que a gente vai fazer de tratamento, né, Bruna? A gente tem várias formas de tratar o que a gente pode fazer, né, para esse exame alterado, né? Você quer falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento também? Acho que dá pra gente mencionar, né? Um pouquinho, até porque... Eu sempre tento trazer quando a gente está em consulta, explicando, olha, isso são próximas etapas, próximos passos, depende muito do resultado, mas eu sei que a gente fica ansiosa e quer saber todas as possibilidades do que pode acontecer, né? Então, se essa biópsia realmente retornar pra gente como uma lesão que a gente chama de alto grau, quais são as lesões de alto grau? NIC2 ou NIC3, a gente tem indicação de fazer um tratamento que remove um pedaço ali desse colo do útero. Então, que remove ali a lesão, onde a gente enxergou, com uma margem de segurança, tá? Normalmente, a gente faz esse procedimento para uma cirurgia que a gente chama de cirurgia de alta frequência, onde a gente utiliza uma alcinha que vai passar ali nesse colo do útero e remover a lesão com uma margem de segurança e já ir cauterizando, evitando ali um sangramento excessivo, né, Ju? Mas também pode acontecer da gente ou ter uma biópsia que às vezes vem normal, ou ter uma biópsia que vem com o que a gente chama de baixo grau, que é o NIC1,
que são situações que não é que a gente vai fala assim, soltar vocês no mundo, né? São situações que às vezes a gente não precisa passar por um tratamento cirúrgico, mas que a gente precisa seguir acompanhando. Então, às vezes, com consultas semestrais, para ver se regride, se mantém ali, ou se em algum momento a gente vai realmente precisar ir para essa cirurgia. Bru, eu acho que outra coisa também que é importante é que a gente está tendo uma transformação, né? Nessa questão do preventivo. A gente fala muito do Papa Nicolau, que é o preventivo, e hoje a gente está vindo com o DNA-HPV, né? A pesquisa do DNA-HPV, que é o vírus que causa o câncer de colo de útero. E a gente pode aprofundar isso mais, se vocês quiserem. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, porque é um tema bem amplo, mas que também leva para a colposcopia quando ele está presente, né? Então, que é outra forma de a gente chegar na colposcopia também, né? Além do preventivo. Então a gente sabe que tem alguns tipos de HPV que tem maior chance de causar lesão no colo do útero. Então, se esse foi o exame que você fez a pesquisa do DNA HPV e às vezes veio um HPV 16 ou um HPV 18 positivo, você já vai ter indicação também de fazer a colposcopia, tá? Ou outros HPVs também, dependendo do que vier daí no preventivo em conjunto, também vai ter essa indicação. Mas acho que isso é tema pra gente abordar no próximo vídeo. Acho que sim. E acho que mais importante de tudo que a gente quer trazer aqui é, primeiro, preventivo, ele é tão comum que às vezes a gente não olha para ele com a importância que ele tem. O mais importante é, a partir do momento que tem uma alteração, a partir do momento que a gente precisa de uma indicação de um exame, a gente buscar informação de qualidade e buscar profissionais que olhem com atenção para isso, né? E com o grau de importância que ele tem, de não, às vezes, muitas pacientes chegam pra gente desesperadas porque estão com câncer, porque o médico falou que elas estão com câncer, né? Ou não sabem direito o que acontecer. Então, ter esse acompanhamento adequado, ter esse acompanhamento com profissionais que sabem, especializados no que estão fazendo, que né? façam colposcopia, que sejam titulados pela Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, né? Justamente porque a gente sabe que a qualidade da colposcopia depende totalmente do treinamento, da capacidade de quem está realizando aquele exame. Não é, às vezes, um outro tipo de exame de imagem que a gente está acostumado, que a gente entra numa máquina e a máquina faz as imagens pra gente, né? É totalmente dependente do profissional que está executando o exame. Então, a gente falou de um pouquinho sobre preventivo e a gente tá aqui nessa ideia do café pra gente conversar e aprofundar os temas. Acho que tem muita coisa pra gente conversar. Então segue a gente, acompanha a gente aqui no canal, que sempre vai ter conteúdo de muita qualidade para vocês. Um novo bate-papo aí com algum assunto interessante sobre saúde feminina.